E quando se fala em política, normalmente se mistura a ideia da política ao elemento passional. As pessoas se apaixonam muito pelo aspecto político. As pessoas se envolvem talvez mais do que no campo racional, mais do que no campo do bom senso. As pessoas se envolvem com sentimentos, com apaixonamentos e algumas vezes até excessivos. Então é um assunto que, na maioria de vezes, divide pessoas por justamente não perceber que nada deveria dividir pessoas, que deveríamos todos trabalharmos em prol de um bem comum. É a lei de sociedade que os espíritos nos trazem lá no livro dos espíritos, nas leis morais. Aprender a viver em sociedade, aprender a lidar, a conviver com pessoas, aprender a aceitar as diferenças, a desenvolver a alteridade, ou seja, entender, compreender as pessoas, apesar de diferenças de opiniões, de condutas, de atos. Então, é preciso que a gente perceba por um olhar mais amplo. Normalmente, quando se fala de política, as pessoas caminham para elementos partidários, para elementos pura e simplesmente de secção, de corte, de divisão. A própria palavra partido, ela já mostra bem o que é. Partido é uma parte, não é o todo. Então ninguém tem a visão do todo, cada um defende a sua parte. E isso é o que talvez gera muito problema. Porque essa questão humana, o ser humano, o ser encarnado, ele é um ser que nós dizemos idiosincrático. O que é idiosincrasia? É a reação diferente a um mesmo tipo de estímulo. Ou seja, o ser humano, ele interpreta as coisas de maneira diferente. Se nós tivermos várias pessoas num ambiente e alguém falando, essas várias pessoas terão vários entendimentos de uma mesma fala. Interpretarão de maneira diferente uma mesma fala. E é isso que a alteridade desenvolve, reconhecer essa idiosincrasia, reconhecer essas diferenças de opiniões. Nós todos achamos-nos detentores da verdade. A verdade, sim, ela é absoluta quando nos referimos à verdade de Deus, mas a forma de interpretar a verdade, ela é diversa. A maneira que ela vai se desvelando para nós, ela é diversa. E muitas vezes as pessoas se sentem como donas de uma única forma de interpretar a verdade. A verdade é única, mas as maneiras de entendê-la são diferentes. Nós podemos dizer que a verdade tem três faces: a que eu vejo, a que o outro vê e a realidade. E a realidade pode ser diferente das duas faces. O que eu acho, o que o outro acha e o que é pode ser diferente dos dois achos. E nós ficamos digladiando. Não percebemos esse aspecto, porque mostra claramente o nível que nós estamos. E ainda estamos nesse nível dos embates. Talvez não dos debates, dos embates. Porque é melhor se nós estivéssemos no nível do diálogo. Em vez de debater, dialogar. Porque quando se fala debate, pressupõe-se um vencido e um vencedor. Quando se fala em diálogo, pressupõe-se um consenso. E nós somos seres quase que treinados, educados aqui na vida terrena a debater. E poucas vezes nós dialogamos. Os debates acirram-se os ânimos, geram embates. E cada um defendendo a sua percepção da verdade. E talvez não observando qual verdade é. Verdade é um valor tão nobre que o próprio Cristo resolveu não dizê-la quando foi perguntado por Pilatos o que é a verdade. Porque Pilatos perguntou ao Cristo: o que vieste aqui fazer? E ele respondeu: dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Foi a única pergunta feita a Jesus que não obteve resposta. Jesus se cala, ele não responde.
Porque a verdade, dita para ouvidos mentirosos, se transforma numa mentira futura. Então Jesus soube ficar calado, porque naquele momento não valeria a pena falar dessa nobreza da verdade. Embora ele tenha dito dar testemunho da verdade, ele se calou ante a pergunta, porque o interlocutor não saberia o que fazer com aquela resposta. Então, muitas vezes, nós achamos que verdade é para ser distribuídas, quando nós nem sabemos se o nosso conceito, se a nossa interpretação sobre verdade é correta, está próxima à real verdade. E se nós observarmos a política, ela gira em torno disso. Ela gira em torno do detentor da verdade. Nós podemos talvez colocar quatro formas, não diria definição, mas 4 conceitos ou 4 ideias para a palavra política. E N outras, mas resumidamente, 4 ideias. Nós podemos dizer que a política é uma forma ou um sistema de governo. Perfeitamente. É uma forma ou um sistema de governo. Podemos dizer que a política é a arte de governar, como dizia Platão. A arte de governar, E arte, um artista, pressupõe-se sensibilidade. Então, política pode ser uma forma, um sistema de governo. Pode ser a arte de governar. A política pode ser entendida também como aquele elemento que orienta o Estado. Na direção dos seus interesses e do interesse da própria nação. Pode ser também. E política pode ser entendida também como atividade partidária, atividade de grupos e partidos que disputam o poder ou dele querem participar. Também podemos definir assim. E várias outras definições. Mas normalmente quando se fala de política, se fala dessa última definição. Quando se vem a discussão, vejam a palavra, discussão política, vem pelo viés de atividade de grupos ou partidos buscando poder ou dele participar. E esquecendo que também é a arte do bom governo, a arte do bom governar. Esquecendo-se que ela pode representar um sistema, uma forma, ela pode representar um objetivo, uma maneira de trabalho do Estado. Mas ficamos só nessa última. E aí é que os ânimos se acirram. Vimos no último pleito, nas últimas eleições, digladios constantes, dividindo não só grupos de pessoas, dividindo famílias que levantavam bandeiras, e cada bandeira era da verdade. O interessante é isso, que um grupo levantava a bandeira dizendo essa é a verdade, um outro grupo levantava a bandeira dizendo essa é a verdade. E quantos grupos levantaram as suas bandeiras de verdade? Ou sobre a verdade de cada grupo. E qual deles se perguntou se realmente era a verdade? E esse acirramento de gladios mostrou o quê? Mostrou quão distante nós estamos da verdadeira fraternidade. O quão distante nós estamos da verdadeira humanidade. Quantas famílias até hoje não voltaram às boas? Quantos amigos até hoje não retornaram à amizade? Por diferenças de entendimento, de interpretação da verdade. Precisaria disso? Não. Então não é necessariamente a conduta do espírita, é a conduta do ser humano. E não é do espírita na política, é do espírito em quaisquer ambientes. Mas a política, esse último pleito demonstrou isso. Talvez estejamos entrando numa era, ou já entramos numa era da informática, da informação veloz, e isso fez com que se disseminassem diversas informações. E isso foi gerando acirramentos de ânimos, foi gerando exaltação de ânimos. E as pessoas foram esquecendo da verdadeira hombridade, da verdadeira fraternidade. Então esse ponto, eu diria que é um preâmbulo. E um outro ponto que eu gostaria que nós pensássemos. Aqui também não sou eu o dono da verdade.
Aqui apenas faço reflexões, para que cada um pense. Mas não precisamos de gladiar, não precisamos embates, apenas ouvir, observar. Se for bom, bem, se não for, caminhe para o outro lado. Mas não precisamos do embate. Então vem um outro ponto. Muito se diz político espírita. Político espírita. Como se espírita fosse uma qualidade aplicável. Espírita não é qualidade aplicável a nada. Não é político espírita, não é advogado espírita, não é médico espírita. É o contrário. É espírita médico, é espírita advogado, é espírita pedreiro, é espírita marceneiro, é espírita pintor, é espírita político. Não é político espírita, é espírita político, é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem a liberdade de escolher o que ele quer fazer. E aí dividimos 2 pontos para essa nossa reflexão. O espírita e o espiritismo. O espírita e o movimento espírita. O espírita, enquanto pessoa, enquanto um ser humano, enquanto um cidadão, porque só cidadão tem o direito político, tem as obrigações políticas. Aliás, é isso que define cidadania, tecnicamente falando, juridicamente falando. O cidadão, ele tem o direito de entrar em quaisquer certames, de desenvolver qualquer ideia, qualquer pensamento, de defender suas ideias, seus ideais, de defender no sentido de expô-los. O cidadão tem todo esse direito. O espírita tem todo esse direito. Por quê? O espírita é um cidadão também. Então ele tem esse direito enquanto pessoa, pela sua individualidade. E ninguém pode tirar esse direito. Direito até de exacerbar-se, assumindo as responsabilidades dessa exacerbação, mas é um direito inalienável pessoal, o espírita. Mas quando esse processo do espírita político campeia e caminha para infiltrar-se no movimento espírita e tentar contaminar o pensamento espírita, aí é o divisor de águas. Aí é o ponto que se precisa trabalhar. Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, um livro belíssimo, fino, fácil de ler, tranquilo, ele nos fala que os espíritas são cidadãos. E como os demais cidadãos têm direitos e deveres no plano político, mas não têm o direito de envolver uma instituição doutrinária, assim que ele diz, não tem o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas eleitorais. Ele diz assim, o cidadão, o espírita, como cidadão, diz ele, pode e deve participar da política, de acordo com os ditames da sua consciência, mas não pode envolver uma instituição nesse processo. Não pode usar a instituição como uma bandeira, como um pano de fundo, ou a doutrina espírita como um avalista para sua própria índole, para sua própria moral. Não é o fato de ser espírita que confere à pessoa uma índole boa. Não. Porque Kardec nos fala isso no livro Obras Póstumas. Lá na Constituição do Espiritismo, ele diz assim, o Espiritismo não é solidário. Vejam o que Kardec diz. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O Espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Falas de Kardec. Lá no capítulo Constituição do Espiritismo, Obras Póstumas. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam os seus ensinos. Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer-se de boas, de boa índole, envergando um título. E seja espírita, seja qualquer outro título. Não é isso que confere. Então, Herculano Pires, no livro Centro Espírita, ele tenta mostrar que o cidadão, o espírita, a pessoa, tem toda a sua liberdade. Mas não tente fazer galardão
com a doutrina que professa. Não tente fazer com que a doutrina aumente a popularidade. É isso que Kardec, que Herculano nos coloca. E isso que Kardec observa. E Herculano nos faz um outro aspecto, uma outra observação no mesmo livro, O Centro Espírita. Ele diz, o espírita não é, vejam o que ele diz, o espírita não é e nem pode ser avesso. Veja, não é e nem pode ser avesso aos interesses públicos. Mas não deve arriscar-se, olha o que ele fala, Herculano Pires, mas não deve arriscar-se aos azares, palavras de Herculano Pires, aos azares da política, se não estiver impregnado até a medula, diz Herculano Pires, até a medula do firme propósito de resistir a todas as fascinações que o cargo que vai exercer possa sobre ele atuar. Veja que interessante. Deve estar imbuído até a medula, mostrando que é um ponto que precisa ser pensado, mesmo em caráter de definição. Quantas pessoas movidas de ótimos propósitos chafurdaram-se na lama, que é o mais visível do processo? Poucos, talvez mantiveram-se os mesmos em termos da boa índole da entrada. Talvez poucos se mantiveram os mesmos. Talvez possamos nominá-los. Por quê? Diz Herculano, os azares. Azares no sentido da fortuna, da sorte. Os azares nesse sentido. Por que ele diz isso? Aquela coisa não sabida, que se olha de longe e quando entra a coisa parece ser diferente. E então ele diz que deve estar imbuído até a medula de firmes propósitos, para resistir a essas questões. E principalmente, diz Herculano Pires, solidamente esteiado, palavras dele, solidamente esteiado nos princípios doutrinários. Ou seja, não é simples. Fraternidade, amorosidade, afetuosidade, respeito, tudo isso. Aquelas 10 leis morais. Isso é o preparo. Agora, envergar titulação de eu sou candidato espírita. Não. Você é um espírita candidato, é diferente. Eu sou candidato espírita. Não. Você é espírita candidato. É o você, não é a doutrina que está se candidatando. Não é o movimento espírita que está se candidatando, é você, com todo o seu conjunto de bondade ou não, de conhecimento ou não. Como dizia o filósofo corintiano Vicente Mateus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é esse o ponto que precisamos. E essa linha, ela é tênue. Ela é muito fina, essa linha que separa a pessoa. Essa linha que separa esses jogos de palavras, que separa o espírita candidato do nominado candidato espírita. É isso que precisamos pensar. E aí podemos buscar alguns elementos calçados nessa ideia dos princípios da doutrina que Herculano fala. Talvez possamos refletir em alguns pontos somente. Pouquinhos, já que o tempo nos é pequeno. Questão 875. 875 do Livro dos Espíritos. Como se pode definir a justiça? Essa é a questão 875. E ali os Espíritos respondem. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Aos direitos de cada um. Que na linguagem de Platão, essa ideia, ele dizia que era viver honestamente, não lesar terceiros e dar a cada um aquilo que era seu, que é seu. É o pensamento platônico para a ideia de justiça. Viver honestamente, não prejudicar terceiros e dar a cada um o que é seu. E os Espíritos disseram,
consiste na condição de respeitar o direito de cada um. O direito, inclusive, de cada um ser quem é. E seguir o que achar que deve ser. Mas respondendo pessoalmente pelas escolhas que fizer. E, vejam, viver honestamente, dizia Platão. Não lesar terceiros. E eu poderia dizer, não iludir terceiros. Não iludir incautos. E dar a cada um o que é seu. E não tirar de cada um o que não é seu. O que não é de quem tira. Então é preciso pensar nisso. Ver se o nosso conceito de justiça, que é algo tão nobre, o conceito de justiça, que está no 4º degrau das bem-aventuranças. Está no 4º nível. Primeiro a humildade, pobres de espírito, depois a resignação, os que choram, depois a mansuetude e o pacífico, para depois a justiça. Porque um ser que não é humilde, que não é resignado e que não tem a mansuetude, não será justo, será justiceiro. Então é nobre. Respeitar o direito de cada um, dizem os espíritos nessa questão 875. E depois pergunta-se na questão seguinte, a 876, pergunta-se, fora do direito consagrado pelos homens, pelas pessoas, onde então se fundamenta o conceito de justiça na lei natural? Ou qual é o conceito de justiça fundado na lei natural? Porque na questão 874, os espíritos dizem que a justiça é uma lei natural. Lei de justiça, amor e caridade. É natural. E os Espíritos respondem a essa pergunta 876. O Cristo vos disse, fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem eles a vós. Fazei aos outros o que gostaríeis que eles fizessem a vós. Fraternidade, solidariedade. E será que é o que nós vemos normalmente? Esse conceito? E podemos recuar um pouco na questão 807? Porque se é fazer aos outros que gostaríamos que eles fizessem a nós, a questão 807 justamente vai trabalhar com a ideia do que pensar sobre aqueles que abusam da sua posição social, da sua, aspas, superioridade social, para oprimir os outros em proveito próprio. Olha que pergunta esse Kardec faz. O que pensar daqueles que abusam da sua posição social, da sua, aspas, sua superioridade social, para oprimir os outros em proveito próprio? E os Espíritos respondem, merecem anátema. Utilizam uma palavra lá da estrutura dos evangelhos, lá da lei mosaica, anátema. Total, anátema, total abominação, total distanciamento, total refratariedade. Isso é a palavra anátema. E acrescenta os Espíritos, ai deles, olha, ai deles, porque em outras existências, ou numa outra existência da palavra, sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Será que esses conceitos estariam até a medula? Como disse Herculano Pires? Estariam até a medula? E aí vamos pensar que também, na questão 814 do Livro dos Espíritos, nós vemos ali os Espíritos dizendo que o poder, como a miséria, são provas. São provas. Pergunta-se na questão 814, por que Deus deu a um a riqueza e o poder e outros a miséria? E eles perguntam, para testar cada um. Eles respondem, para testar cada um de maneira diferente. Testar cada um. E na questão seguinte, 815, pergunta, qual das duas provas? Poder, riqueza e a miséria são mais difíceis. E eles respondem, tanto uma como a outra. A miséria leva à lamentação contra a providência. O poder leva aos abusos. A miséria gera a lamentação contra a providência. O poder leva aos abusos. Voltamos a Herculano. Até a medula. Deve estar imbuído até a medula dos firmes propósitos que comunga.
Então, essas 4 questõezinhas, ou 5 questõezinhas, para a gente pensar se de fato, quando se quer assim agir, está imbuído até a medula desses firmes propósitos. E aí vamos à questão 60 do livro Consolador, que eu peço licença para fazer a leitura. Quando pergunta-se justamente a Emmanuel como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo. E Emmanuel, na sua maneira emanuelina, diz: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Saturada de lutas materiais. Rasas. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo. Evidência para si mesmo. Mostrando que muitas vezes o que leva a pessoa é o ego, não o propósito. Muitas vezes o que leva a pessoa a querer dizer eu vou mudar o mundo é o ego, não é o propósito. Muitas vezes, não são todas, podemos dizer uma grande proporção, uma grande quantidade de pessoas. É mais o ego do que realmente os propósitos. Então, diz Emmanuel, não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo, nas administrações transitórias do mundo. Depois ele segue. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, pode acontecer sim, da pessoa ser convocada para essas situações em função de circunstâncias. Então diz Emmanuel, e quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina. Veja como Emmanuel começa a colocar a linha divisória. Não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Veja o que Emmanuel nos fala. Veja se não tem relação direta o que Herculano Pires disse com o que Emmanuel coloca aqui. Imbuído até a medula na fala de Herculano Pires. E aqui diz Emmanuel, deve aceitar não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina, aí vejam o que fala Emmanuel, a missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. E lá no capítulo 27, salvo engano, no capítulo 27, item 303 do Livro dos Médiuns, salvo engano, item 303. Se não for o 303, leia o capítulo 27 inteiro. Salvo engano, 303. Kardec nos fala que o objetivo da doutrina espírita é o melhoramento moral da humanidade. Melhoramento moral da humanidade. O objetivo da doutrina espírita. Então, por isso aqui, Emmanuel coloca não aceitar não como galardão para a doutrina que professa. Para dizer, está vendo onde o espiritismo está? O espiritismo tem que estar dentro das pessoas. O espiritismo tem que estar na consciência, nas atitudes, no sentimento. Não nos interesses transitórios do mundo. E segue Emmanuel. Trocá-la, a doutrina espírita, por um lugar no banquete dos estados, a doutrina. A pessoa faça o que achar melhor, mas não como galardão para a doutrina. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. 1945. Ele escreve isso. Então percebamos
Mais uma vez, nunca ninguém vai dizer que o espírita não pode e não deve. Mas a ideia é que o espiritismo, a palavra espírita, não seja a qualidade de ninguém, seja a essência. Então, que não criemos esses galardões para enaltecer uma ideia talvez pseudo-sábia, né, ou pseudo-real, enaltecer uma doutrina que por si só já é enaltecida. Que cada um siga a sua consciência e o seu caminho, mas que não coloque a doutrina espírita e não coloque na doutrina espírita aquilo que é transitoriedade do mundo. E Emmanuel ainda, no livro Vinha de Luz, no capítulo 59, ele nos diz um texto sobre política divina. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas nesse capítulo ele diz assim: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é confiado, que lhe é cometido. Não precisa. Quem quer servir à sociedade, serve, onde estiver, pela sua profissão, pela sua vocação. Se quiser, sim. O que não impede de querer a pessoa, volto a dizer e vou dizer sempre, o espírita tem todo o direito, mas que não coloque o espiritismo e não coloque no espiritismo aquilo que é uma decisão pessoal, uma linha de trabalho pessoal, uma vontade pessoal, um ideário pessoal, que seja revestido de interesse social, mas é pessoal, ponto. E depois ele diz assim: se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama ao próximo como a ti mesmo, cessa o egoísmo da animalidade primitiva, faz o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem, bendiz os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior, reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho, dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz, revela o amor que acalma as tempestades do ódio, mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos, sê muleta benfeitora dos que te arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica, sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. E depois ele arremata: dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Ou seja, precisa de algum cargo proeminente para fazer isso aqui que ele propôs? Porque muitos utilizam essa ideia: não, mas estando lá eu posso fazer mais isso. Não é estando lá, é estando aqui que vai poder fazer mais isso. Esteja lá a pessoa. E ainda temos Kardec comentando sobre esse aspecto daquela definição de partidarismos, lá na Revista Espírita, de 1862. Na Revista Espírita de 1862, do mês de fevereiro de 62, quando ele manda uma mensagem, uma resposta dirigida aos espíritas lioneses, por ocasião do Ano Novo. Ele escreve aos espíritas de Lyon. E aqui, no meio, né, da sua escrita, ele diz assim: também não vos deixeis cair nessas armadilhas. Afastai, e vejamos o advérbio que Kardec coloca aqui. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesses casos, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Trabalhando pelo progresso moral, assentareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras, deixando a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo. Ele escreve isso aos espíritas de Lyon, Revista Espírita, fevereiro de 62. Chamando a atenção para esse aspecto das dissensões em função dos apaixonamentos, dos passionalismos,
Então ele pede que se afaste das reuniões, que se afaste do movimento espírita, essas questões. Mas que o espírita siga as suas questões, não há problema. Siga cada um com a sua consciência. E ainda Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Logo no artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Aplicações às ciências moral, físicas, históricas e psicológicas. São defesas, vejam o que ele diz agora, são defesas, são proibidas, são defesas nela, na sociedade, as questões políticas, as questões de controvérsia religiosa e as questões de economia social. A defesa onde? Na sociedade, no movimento, na instituição. Agora, cada um siga dentro dos seus próprios princípios, dos seus próprios conceitos, a sua consciência. Então, o espiritismo, ele não tem viés político. O espiritismo não tem sectarismo político. O espiritismo não tem doutrina política no sentido atividade de grupos ou partidos que disputam o poder ou nele querem fazer parte. Aquela definição quarta. Não é esse o propósito. O espiritismo não tem. O espiritismo não é de direita. O espiritismo não é de esquerda. O espiritismo não é de centro. O espiritismo é espiritismo. Agora, os espíritas podem ser de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita. O espírita, a consciência dele. Mas não envolva o espiritismo. Não envolvamos o espiritismo. Não criemos condições de colocar como pano de fundo eu sou espírita e por isso posso ser melhor. Não. Não é isso. O espiritismo, ele pode nos melhorar se nós quisermos, se nós nos abrirmos. Muitas vezes nós entramos no espiritismo, mas ele não entrou em nós. Nós entramos no espiritismo e algumas vezes, ou na sequência, ele entra em nós. Mas é preciso um terceiro passo. Sair por nós. Por nós. Então, se o espírita quer lançar-se à política, o espírita, que faça. Mas não traga o espiritismo como bandeira, não traga o espiritismo como pano de fundo, porque a doutrina espírita é uma doutrina de consciência. É uma doutrina que não segrega. É uma doutrina que aglutina. É esse o ponto. As reflexões são essas que nós poderíamos fazer nesse curto tempo, sem nenhum juízo de valor. Não faço nenhum juízo de valor. Tentei ao máximo fundamentar todas essas falas, mas sem juízo de valor. Querer, cada um que queira. Fazer, que cada um que faça. Mas a doutrina espírita, como disse Kardec, o espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraz a dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Livro Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo. É isso, né?